Boa noite. Hoje o nosso companheiro Felipe Moreira, do Emaco Quitlam Society, está aqui conosco e iremos conversar, fazer algumas reflexões sobre o tema A Parábola do Bom Samaritano. Nossa companheira Nina fará a leitura da página inicial, seguida da prece. Está me enxergando bem? Boa noite. Nós vamos ler uma página do Pão Nosso. A leitura 49, Velho Argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em voz alta: Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Em Atos 26, 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente, e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade, ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais do Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses apreço às falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará um mundo inferior, com o sarcasmo e a perseguição. Agora vamos fechar os nossos olhos, abrir ainda mais nossos corações e mentes, e nos entregarmos a este momento em que passaremos juntos, que possamos nos doar ao máximo para que sejamos os maiores beneficiados nesta noite de hoje. Que possamos aprender, que possamos ter momentos de lucidez, que o nosso querido palestrante seja envolvido de muita paz, de muita luz e de muito amor e que possa nos trazer as palavras que mais necessitamos neste momento. Tenhamos todos uma excelente palestra, um excelente momento de reflexão juntos. Seja conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, Felipe, você tem até as 7h30. Obrigada. Ok, Nina, muito obrigado. Boa noite a todos. Um prazer, uma alegria muito grande a gente estar aqui novamente, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, falar um pouquinho mais sobre o Evangelho, inclusive, principalmente o Evangelho segundo o entendimento espírita. Então, que a gente possa ter uma noite abençoada, iluminada, e que a gente possa sair daqui melhor do que a gente entrou, né?
Conforme a Aline já adiantou, né, o nosso tema de hoje é a parábola do bom samaritano. Né? Então, hoje a gente pretende interpretar, acredito que a maioria já conhece essa parábola, né, uma parábola bem famosa. Para quem não conhece, uma ótima oportunidade para a gente conhecê-la melhor. Para quem já conhece, é uma oportunidade para a gente reforçar os nossos conhecimentos, né, e os nossos entendimentos acerca das lições que ela nos transmite. Então, né, hoje o nosso objetivo é interpretar essa parábola segundo o entendimento espírita, né? Em primeiro lugar, é importante entender que a parábola do bom samaritano ela é um grande exemplo, né, para todos nós de como nós devemos praticar a caridade. O espírito de Humberto de Campos, no livro Lázaro Redivivo, ele diz o seguinte: ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social. Mas terá que iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Então, eu separei esse trecho aqui porque eu acho que ela é bem forte, né, para a gente entender o que de fato significa caridade. E não por acaso, né, essa parábola, ela representa o símbolo do que de fato se tornou o lema da doutrina espírita, né? Allan Kardec, no capítulo 15, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: a parábola do samaritano não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. É por isso que o lema, né, da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Então, é fundamental que a gente, no nosso processo, na nossa jornada evolutiva, no nosso processo de auto-melhoramento, de auto-burilamento, que a gente compreenda a importância de nos tornarmos cada vez mais fraternos e caridosos, né? Então, sem mais delongas, né, vamos lá a parábola. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 30 ao versículo 35. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Essa é a parábola do bom samaritano, né? É um exemplo, né, para todos nós, que ilustra, de fato, toda a moral do Evangelho, né? Que é fundamentada, naturalmente, na prática da caridade. Então, essa moral que Jesus vem nos ensinar, né, ela se resume na caridade e na humildade, né, que são 2 virtudes que são completamente contrárias, né, antagônicas, né, ao egoísmo e ao orgulho. Então, em todos os seus ensinamentos, Jesus aponta sempre a importância da caridade, da humildade, como sendo os verdadeiros caminhos que levam à eterna felicidade, né, a felicidade plena, não aquele sentimento efêmero de prazer ou de alegria que nós vivemos, né? A felicidade que a gente conhece aqui na Terra é uma felicidade relativa, né? Quando a gente fala da eterna felicidade, está falando da felicidade plena, que é algo que nós ainda não conhecemos, né? Algo que é pertinente aos mundos
felizes, né? E Jesus mesmo, né, já dizia, né, bem-aventurados os pobres de espírito, né? E os pobres de espírito eram justamente os humildes, porque deles é o reino dos céus, né? E quando a gente fala do reino dos céus, a gente está falando desse reino de felicidade, né? Jesus também falava, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, né? Falava, amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereis que vos fizessem, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, praticai o bem sem ostentação. Então, a gente vê em diversas passagens evangélicas como que Jesus constantemente pregava a importância da humildade e da caridade, né? Então, ele não se cansava, né, de recomendar, e mais do que isso, né, de dar o próprio exemplo, né, de humildade e de caridade. E ao mesmo ponto, né, da mesma forma, ele, com relação ao orgulho e o egoísmo, que são forças contrárias, né, ele não se cansava de combater, né? Então, além de recomendar a caridade, né, Jesus sempre coloca ela como condição única e absoluta para que a gente alcance, né, a felicidade plena. Então, mas o entendimento da parábola ele é mais profundo, né? A gente precisa tentar interpretar todos os simbolismos, né, que estão ali contidos nessa parábola. Ela é uma parábola aparentemente de fácil entendimento, né? A gente vê que 3 pessoas tiveram a oportunidade de praticar caridade, somente o terceiro, mas ali naquelas palavras tem muita sabedoria, né? Então a gente precisa tentar tirar o espírito da letra e, de fato, interpretar principalmente sob a perspectiva espírita, né? Então vamos lá, começando ele já fala que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então vamos entender o que isso significa, né? Jerusalém, né, do ponto de vista espiritual, é considerada a sede do monoteísmo, né? Naquela época, 3.000 a 2000 a mais de 2.000 anos, né? Jerusalém era considerada, até hoje, né, por aqueles que lá estão, como uma terra sagrada, um lugar iluminado, né, que a gente poderia fazer uma alegoria com os planos superiores, né? Jerusalém simboliza, né, para o judaísmo o mesmo, e para os palestinos, né, porque também, além de ser a capital de Israel, é também a capital do Estado palestino, né? E até por isso, infelizmente, é foco de, né, contínuos conflitos religiosos, políticos, enfim, que não vem ao caso a gente discutir aqui, mas Jerusalém simboliza para o judaísmo, né, uma cidade santa, né, da mesma forma que Meca é para os muçulmanos, ou que Roma é para os católicos, né? Então, Jerusalém tem essa conotação de terra santa, né, de ambiente elevado. Já Jericó, né, era uma cidade comercial, onde as pessoas iam para fazer negócios. Então, representava ali o simbolismo, né, das coisas mundanas, das coisas efêmeras, passageiras, né? E essa rota de Jerusalém para Jericó, não só no passado, como até hoje, né, é uma rota que se caracterizava pela movimentação comercial. Então, quando o homem desce de Jerusalém para Jericó, a gente pode fazer uma simbologia de um homem que está descendo de um plano superior para um plano inferior, né? Porque a parábola, né, nos relata a história de um homem viajando de Jerusalém para Jericó, que foi assaltado, espancado, né, deixado semi-morto, né, à beira da estrada, e aí isso nos traz algumas reflexões, né, principalmente se a gente fundamentá-las nas orientações espíritas, né? E o que se destaca no primeiro lugar, eu acho que, na minha opinião, é a violência, né, a qual esse viajante foi submetido, né? Que é uma característica de mundos
inferiores, né? Mundos de provas e expiações, né? Onde o mal ainda predomina, né? Semelhante ao nosso planeta Terra, né? Que ainda é um mundo de provas e expiações, né? Mesmo que a gente saiba que estamos aí num processo de transição planetária, né? Mas eu acho que ali a gente já vê esse simbolismo, né? A via comercial, né? Uma via comercial como essa de Jerusalém até Jericó, que tem assim um trânsito intenso, né? Movimentação de bens materiais, né? Naturalmente ela atrai presença, né? De trabalhadores honestos, né? Assim como atrai também a, a presença de pessoas com intenções não tão nobres, né? Pessoas que não têm nenhum comprometimento com o bem. Então, quando a gente, né, como a gente já disse, né, quando a gente tenta tirar o espírito da letra, né, essa descida de Jerusalém para Jericó, ela, ela pode ser entendida também como uma queda no padrão vibratório. Porque quantas vezes, né, a gente está no centro espírita, ou está num momento em que a gente está com o nosso padrão vibratório mais elevado, em sintonia com os bons espíritos, mas aí a gente precisa, ou a gente opta por, por alguma conduta que nos tira a vigilância, e aí naturalmente o nosso padrão vibratório cai, e aí a gente acaba se permitindo o acesso e a sintonia com espíritos inferiores, né? E aí, em decorrência da nossa invigilância moral, né? E aí, nesse processo de descida, né, a gente acaba permitindo que a nossa casa íntima, né, seja assaltada, né? Onde a nossa paz é retirada, onde a nossa vigilância, os nossos bons intuitos são perdidos, né? Então, a gente poderia fazer também essa analogia, né? Não só de descer de um plano superior para um plano inferior, como também essa queda de padrão vibratório. E aí, né, continuando dentro do estudo da parábola, né, e Jesus fala, né, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, né, chegando naquele lugar, vendo e passou de largo, né? O sacerdote fica muito claro para a gente, né? O sacerdote conhecedor das leis morais, né? Conhecedor da Torá, conhecedor, né, dessa ideia de um Deus bom, da importância, né, de se praticar o bem, né? Dotado de todo o conhecimento, né? Deveria ser o primeiro a colocar em prática tudo aquilo que ele pregava, né? E diante daquela situação, ele fingiu que não era com ele e seguiu o seu caminho. O levita, da mesma forma, né? Para quem não sabe, os levitas representavam, né, uma das tribos de Israel, né? E eram doutores da lei, né? Conhecedores também da Torá, conhecedores da essência judaica, né? Que prega, né, a importância da prática do bem também, né? E da mesma forma, vendo o irmão naquela dificuldade, passou de largo, né? Então, esses dois exemplos, né, eles significam os padrões das religiões que, muitas vezes, ao invés de tratar dos interesses da coletividade, eles se preocupam muito mais com questões superficiais, né, com interesses dogmáticos, com a questão do culto das igrejas, ou aqueles ritos que, de repente, não transmitem ou não transformam, né, aqueles seguidores no seu íntimo, né? Então, mais importante do que os ritos e os dogmas, né, é a nossa vivência no nosso dia a dia. E eu até separei aqui uma passagem aqui de Paulo, né, que ele diz o seguinte: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, né? Então, quando a passagem fala que tanto o sacerdote quanto o levita eles passam de largo,
né? Isso mostra a ociosidade mental deles, né? E enfatiza a postura de quem está acostumado a cultivar, né, o interesse pessoal e a indiferença para com aqueles que de fato sofrem, né, que estão em dificuldades. E mais cedo ou mais tarde, essa atitude ela vai repercutir no íntimo do ser, gerando um processo de culpa. E aí é essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Quantas vezes, diante das infinitas oportunidades que a gente tem ao longo da nossa vida, nós não somos esse sacerdote porque nós já temos conhecimento, né, evangélico. Quantas vezes nós não somos o levita porque nós estamos aqui praticantes de uma doutrina cristã, né, buscando conhecer e entender cada vez mais, cada palestra que a gente assiste, cada livro que a gente lê, cada grupo de estudo que a gente participa, maior é a nossa responsabilidade perante essas oportunidades de praticar a caridade que se apresentam a todo momento, né, na nossa vida. E quantas vezes a gente não passa de lado, né? A gente ignora, finge que não é com a gente, e aí, ó, naturalmente, que eu não estou falando somente da caridade material, né, mas estou falando principalmente da caridade moral, né? As oportunidades são incontáveis, né? São diversas oportunidades todos os dias que a gente tem de praticar a caridade. Muitas vezes é num sorriso, muitas vezes é num bom dia, muitas vezes é num gesto cortês, né? Não precisa ser aquela caridade ostensiva, né, que vai transformar o mundo, né? Então, muitas vezes, né, quando a gente foge desse nosso dever, em algum momento a gente vai cair naquele sentimento de culpa, né? É, que, que coloca, né, no nosso íntimo o que a gente chama de brechas de sombra, né? Que mancha a nossa alma, né, o nosso estado íntimo. E esse estado negativo que a gente se coloca, isso pode levar a gente para um desequilíbrio muito grande, porque, como eu disse, né, é, é, a gente não só é privilegiado por ter acesso a tantas informações através da doutrina espírita, mas a gente é responsável cada vez mais, porque o nosso grau de responsabilidade perante as nossas escolhas hoje é muito maior do que já foi no passado, porque a cada dia a gente dá um passo a mais no nosso entendimento. Então, é fundamental que a gente entenda essa nossa condição. Mas, voltando aqui à parábola, né, deixando de lado agora o levita e o sacerdote, aí vem um samaritano, né? Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão, né? Então o samaritano vai lá, trata das feridas, né? Aplica azeite, aplica o vinho, coloca o enfermo, né, no seu cavalo, leva até uma estalagem, cuida dele, paga, né, pela hospedagem, ainda deixa o dinheiro lá com o rapaz da estalagem, e fala, se precisar de mais, eu volto aqui e acerto com você. Então, quer dizer, isso é a verdadeira caridade, né? Era um estranho, né? Não era um doutor da lei, não era um sacerdote, né? É importante a gente entender quem eram os samaritanos para a gente saber contextualizar, né? Os samaritanos eram aqueles que habitavam naquela época a Samaria, que dentro das tribos de Israel, né? A Samaria foi uma das tribos que foi considerada dissidente, né, das 12 tribos de Israel, né? Então se tornou a capital desse reino dissidente. Então os samaritanos eles eram muito mal vistos por todos os judeus, né? Eles muitos deles não tinham nem esse entendimento do monoteísmo, eles ainda eram eles representavam um elo entre o monoteísmo e os pagãos, né? Então, até por isso eles eram dissidentes, e ao mesmo tempo eles eram judeus também, né? Apesar de dissidentes, mas eram extremamente conservadores, né? Então, eles
eles levavam as leis de Moisés a ferro e fogo, né? Eles eram bastante apegados, né, à letra. Então, assim, para os judeus ortodoxos, né, os samaritanos eles eram considerados heréticos, né? E por isso mesmo eles eram, né, desprezados e muitas vezes perseguidos. Então, Jesus, não por acaso, obviamente, né, com a didática maravilhosa que ele tinha, ele coloca o samaritano, que era justamente esse símbolo, né, daquele que é desprezado, daquele que não vale nada, ou que não tem valor perante a lei judaica, né, e coloca ele como o maior exemplo da caridade, né. Então, Jesus nos mostra, com esse grupo de simbolismos, né, a verdadeira caridade, ela só é praticada quando a gente, de fato, se compadece da dor do outro, né, daqueles que sofrem, independente do nosso grau de entendimento religioso, independente do nosso status, independente da nossa raça, independente do local onde nós moramos. Se a gente não se compadecer do sofrimento alheio, né, e compadecer significa padecer com, né, sofrer com o outro, né, ou seja, aquela empatia em que a gente se coloca no lugar do outro e sente a dor dele, né? Se a gente não se colocar nessa condição, a gente não consegue praticar a verdadeira caridade, que foi exatamente o que o samaritano fez, né? Certamente por ser tão perseguido, certamente por ser tão desprezado e menosprezado, o samaritano teve mais condições de se colocar naquela condição do outro e sentiu, de fato, aquela compaixão, né, que era necessária para poder auxiliar aquele nosso irmão. E aí, né, o meu tempo aqui já está se esgotando, até tinha um trechinho aqui que eu queria ler, o espírito de Humberto de Campos falando sobre essa passagem, eu vou ler rapidinho. O homem que descia de Jerusalém para Jericó, no episódio do bom samaritano, ao cair em poder dos ladrões que o deixaram semi-morto, apelou em prece muda para a bondade de Deus. Compadecido, o todo misericordioso expediu, sem detença, um mensageiro, que naturalmente carecia de instrumento humano a fim de expressar-se. O preposto da previdência colocou-se ao lado da vítima, aguardando ansiosamente a chegada de alguém que se dispusesse a colaborar com ele no piedoso mister. Justamente um sacerdote de grande ciência nas escrituras, educado nos princípios do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi o primeiro a se aproximar. O encarregado da bênção tentou induzi-lo à benevolência. Todavia, o titular da fé, receando atrapalhações, tratou de estugar o passo e seguir adiante. Logo em seguida, um levita, igualmente culto, apareceu no sítio e o benfeitor das alturas rogou-lhe cooperação. Debalde, porque o zelador da lei, temendo complicar-se, negou-se a considerar o pedido mental, afastando-se rápido. Mas um samaritano desconhecido, que viajava sem qualquer rótulo que lhe honorificasse a presença, ao passar ali, assinalou no coração a rogativa que o emissário divino lhe endereçava, e deixando-se tomar por súbita compaixão, passou junto dele ao trabalho da assistência imediata. Limpou o infeliz, estancou-lhe o sangue das feridas e logo depois, acomodando-o no seu cavalo, conduziu-o numa hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, desembolsou o dinheiro necessário, pagou-lhe a estalagem e, antes de partir, responsabilizou-se de modo espontâneo por todas as despesas que viessem a ocorrer no tratamento exigido, correspondendo eficientemente à expectativa do enviado que viera praticar a beneficência em nome de Deus. Então, a gente vê, né, com essas palavras de Humberto de Campos, que traduz, né, a parábola para a gente de uma forma mais fácil de entender, né, que existem exércitos, né, de criaturas que nos ensinam a caridade, né, mas que
que, na realidade, são poucas as pessoas que, de fato, colocam ela em prática, né? Que, de fato, exercitam, né, a caridade no seu dia a dia. Então, por isso que a caridade ela requer de todos nós, em primeiro lugar, compreensão, né? Não basta que a gente se entregue, né? O que entregue é, é, recursos materiais ao primeiro pedinte, né, que bate a nossa porta, né? Porque muitas vezes isso pode até humilhar aquele outro, né? É preciso que a gente entenda, né, a necessidade do outro de fato e amparar aquele irmão com amor, né? Então, porque a caridade ela é muito maior do que a esmola, né? A gente não está falando da caridade material, como eu disse, a caridade ela é um exercício, né, da nossa bondade moral, né? Então, ser caridoso significa ser profundamente humano, né? Assim, né, e a gente muitas vezes cai nessa, né, infelizmente, né, aquele que nega, né, o entendimento ao próximo, né, ele terá que em algum momento, né, retomar, né, o aprendizado ao amor cristão, né, e quem sabe, né, não é a nossa condição atual, né, nós não estamos aqui reaprendendo, né, esse entendimento do amor cristão, para que de fato a gente possa ser no futuro, né, efetivamente útil. Eu passei 2 minutinhos do nosso tempo, né, eu peço desculpas, mas eu agradeço a todos pela oportunidade e deixo o convite para que a gente mantenha, né, o nosso pensamento constantemente elevado, para que a gente possa estar em sintonia com a espiritualidade amiga que nos intui a todo momento, de todas as oportunidades que nós temos em nossas vidas de praticar a caridade, né? E que a gente possa, diante da oportunidade, abraçá-la, colocá-la em prática, para que a gente construa no nosso íntimo o verdadeiro reino dos céus. Agradeço e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, médico de nossas almas, a espiritualidade amiga aqui presente em nossos lares e na casa de Meimei Coquitlam, gostaríamos de agradecer imensamente por estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, vivendo esses momentos de paz, de reflexão, de transformação moral. Rogamos ao alto que possamos, mais do que compreender as lições, que possamos encontrar no nosso mundo íntimo a força necessária e o discernimento necessário para colocarmos em prática tudo o que aprendemos nos nossos dias a dias. Abençoe os nossos propósitos, Pai amado, para que possamos caminhar sempre rumo à construção do reino dos céus no nosso coração. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.